Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fio de sutura, né? Que é um dos princípios básicos para que a gente tenha uma boa recuperação do paciente, é a gente conhecer os fios de sutura que a gente trabalha, se eles vão facilitar o processo de recuperação, o processo de regeneração, ou se eles vão piorar esse processo. Eu sei que muitas vezes é difícil escolher isso, e isso foi uma grande luta minha na época que eu comecei, né? O fio de sutura que era disponível pra gente era o Suturim, quando eu comecei. Eu trabalhei em clínica popular também, atendi uma pancada de gente por dia, era complicado. E o que eles disponibilizavam pra gente? Aquelas agulhinhas, né, separadas, e o Suturim. Eu odeio Suturim. Já deixei claro que eu odeio Suturim? Eu odeio aqueles fios, odeio. Naquela água que a gente, na época a gente não sabia o que era. Agora, né, o fabricante ainda coloca que é antissépticos, antissépticos e clorexidina, né? Ele usa antissépticos e clorexidina. Mas assim, a composição mesmo do que tem naquela água, eles não colocavam. Eu lembro que eu cheguei a mandar um e-mail perguntando: o que vocês põem nessa água que tem aqui dentro do Suturim, né? E eles não falavam que tinha. Então, assim, eu não gosto de Suturim, tá? Primeiro, ele é um fio de algodão, não é nem seda, nem nylon, é algodão, multifilamentado. Algodão, gente, dos fios que tem, ele é o que mais incorpora matéria orgânica. Na minha época, para vocês terem uma ideia, eu preferia comprar carretel de agulha de pipa, fazer uns pacotinhos e colocar na autoclave e usar aquela linha, porque eu sabia que era estéreo, porque eu sabia que estava estéreo, né? Poxa, passou pela autoclave, passou pelo calor úmido, fazer uns pacotinhos pequenininhos assim, do que usar o Suturim, entendeu? Eu preferia usar fio de linha, aquelas linhas de pipa mais grossas, tá? Porque, nossa, eu não sabia o que tinha lá dentro, né? E eu tinha medo. Eu tinha medo de causar infecções no meu paciente, né? Piorar a situação. O fato é que agora eles pelo menos colocam o que tem dentro daquela água, né? Pelo menos o que tem a gente já sabe. Só que ainda continua sendo um fio ruim, tá? É um fio de algodão multifilamentado. Normalmente o algodão, em contato com a mucosa, acaba esgarçando, acaba dando... É um dos fios que mais solta, né? Fora que ele acumula muita matéria orgânica nele, tá? Por ser multifilamentado. Esse, na verdade, é um problema dos fios multifilamentados. Mas ele, por não ter nenhum tipo de cerômero, nenhum tipo de nada ali, ele acaba acumulando mais alimento. Fora que aquela agulha que você usa para poder fazer a sutura com o Suturim, ela é gigante, então ela sempre passa pelo fio, lacerando, né, a região onde você está fazendo a sutura, dificulta a sua sutura, o fio escapa naquela bodega. Às vezes você está na maior dificuldade de passar ali a agulha no meio da papila, aí na hora que você vai puxar, a agulha vem, né, mas o fio fica. O fio fica e ainda por cima lacera tudo. Eu acredito muito que a gente tem que... Isso daí é uma economia ruim de se fazer, para não falar outro nome. Vale a pena você investir num fio de uso único que já venha com a agulha presa nele. Pode ser o mais barato que for. O fio mais barato com agulha, tipo esses assim, ó, assim, é melhor do que Suturim, tá? É melhor que Suturim. Você vai gastar R$1, R$1,50, né? R$2 que seja, mas você vai ter certeza que a sua sutura vai estar tranquila. Por quê? Porque quando você põe o fio e esse fio ele é preso, né? A agulha, ele é uma continuidade da agulha, né? O fio. Então, desses fios de sutura, ele é mais... a chance de lacerar o tecido é menor, é muito menor. Você consegue passar com mais destreza, não fica preocupado se o fio vai ficar ou se vai sair. Acelera o seu processo de sutura e evita as lacerações, que é o que causa inflamações e diminuição o aumento do tempo de recuperação, tá? Então, eu acredito que você passar para um fio de sutura bom,
vale a pena, é um investimento bom na sua cirurgia. Aumenta R$5 a sua extração e coloca um fio decente para você suturar seu paciente. Fora que diminui a chance de contaminação cruzada, né? Porque muitas vezes essas agulhas que eles usam aí, gente, eu já trabalhei com isso daí, eu sei como é que é. Eu jogava tudo fora, não tava nem aí. Acho que é por isso que o dono da clínica não gostava muito de mim. Mas eu jogava fora mesmo. Usava e jogava fora. Usava e jogava fora. E não, doutora, vamos lavar. Que lavar, meu? O negócio passou por dentro do tecido, tem aquelas catraquinhas lá dentro, assim, ó. Fica cheio de sujeira aquilo, incrustação de sangue. Como que você vai lavar aquilo? Aquilo é de uso único. Usou, já jogou fora, entendeu? Foi uma das minhas brigas na época que eu comecei. Eu odiava suturinho. E não é porque eu não sabia usar, eu usava, só que era ruim, né? Causava mais inflamação, causava mais laceração. É impossível fazer alguns tipos de cirurgia. Cirurgia de plastia gengival é impossível fazer com suturinho, impossível, tá? Porque você precisa de suturas delicadas. Como você vai fazer sutura delicada com aquele trombolho, né? Não dá. Então eu odiava, mas eu vejo que tem gente que esteriliza aquelas agulhas de novo. Entendeu? Então, assim, a chance de você ter uma contaminação cruzada é grande. Ah, Bianca, mas passou pelo autoclave. Eu não sei se vocês sabem, mas para o calor ter ação sobre aquele objeto que você está colocando lá para esterilizar, não pode ter incrustação de sangue, ele tem que estar limpo. E como é que você sabe que dentro daquelas ranhuras ali, né, da agulha, não tem sangue? Ela passou por dentro do tecido, se bobear tem até gengiva lá dentro, né? Então, não, vai... Né? Usa um mais baratinho, ó. A gente colocou, já mostrei pra vocês duas opções. Eu sei que essa aqui é cara, mas ela é boa, tá, gente? Ela é cara, mas vale a pena, entendeu? É outra coisa você suturar com isso aqui. Agora, essa aqui também é muito boa, muito melhor que suturinho. Umas coisas que vocês têm que atentar ao fio quando você for fazer a sutura, tá? Então, o fio de algodão, ao meu ver, é o pior. É o que mais desgarça, é o que mais acumula a matéria orgânica, e por você ter que usar ele com uma agulha separada, ele é o que mais lacera o tecido e dificulta o seu processo de sutura, tá bom? Atentar para a quantidade de zeros. Vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui para você. Ô, câmera, ajuda. A câmera tá desfocada. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem 3 zeros. Normalmente, na odontologia normal, assim, para fazer extrações, a gente usa entre 3 zeros e 4 zeros. Quanto maior a quantidade de zeros, menor é o fio. Então, lembra assim que fica mais fácil. Quanto maior a quantidade de zeros, menor vai ser o seu fio e menor vai ser sua agulha, tá? Principalmente a agulha, não é nem tanto o fio, é a agulha, tá? Então, quanto menos zeros, maior vai ser sua agulha. Quanto mais zeros, menor vai ser sua agulha. Atentar também para a secção transversal do fio. O que é a secção transversal? A gente tem fios redondos e fios de secção transversal triangular. Secção transversal de triângulo invertido, que é assim, ó. Não é para fazer com triângulo assim, é triângulo invertido. Por que triângulo invertido? Quando você fizer a sua sutura, quando você for passar a agulha por dentro do tecido, a base da incisão que a agulha fez será dessa forma aqui. Então, quando você pegar o tecido e amarrar, há uma menor chance de você ter uma laceração. Se a secção transversal do seu fio, da sua agulha, for assim, com o triângulo com o ápice para cima, o fio ele vai estar aqui, ó, nessa região, na hora que você for dar o nó, for dar tensão. E aí o que acontece? Você tem um vertente aqui, né? Ela vai acabar lacerando o tecido, tá? Ah, Bianca, mas tem assim para vender? Tem. Você tem que atentar na hora que você for comprar de triângulo invertido. Tem também redondo. Redondo também é ruim. Não gosto de redondo. Melhor secção transversal de triângulo invertido. Os tipos de fios. Fio, para mim, eu gosto muito de usar seda, tá? Por quê? É um fio que tem pouca memória, ou seja, conforme você dá um nó nele, ele fica. Para você travar bem ele, 2 nós seria o suficiente, um nó duplo e um nó invertido do outro lado, né? Simples, já é o suficiente para você travar bem o fio.
Ele é multifilamentado? É. Ele aumenta a quantidade de proliferação de alimento e ficar alimento ali retido? Aumenta se o paciente não tiver uma boa higienização. Escovar bem os dentes, né? Ficar comendo e não ficar limpando, não fazer a higienização correta, pode ter sim um aumento da proliferação. Mas ele é mais confortável, ele é extremamente confortável. Qual seria o outro fio que normalmente a gente usa na odontologia? O fio de nylon. O fio de nylon ele é unifilamentado, ou seja, ele tem um filamento só. E por causa disso, menos matéria se impregna nele. Então, ele é mais limpo, digamos assim. Não fica matéria orgânica presa a ele, tá? Ele é mais, nesse ponto, ele é mais higiênico, tá? Só que ele incomoda pacas, porque ele é duro, né? Então fica lá espetando a língua do seu paciente. Se você acha que isso não tem problema, faz um ponto na sua boca com nylon de um lado, faz um ponto com algodão do outro, algodão não, com seda do outro, e observa quem que pinica mais a sua língua. Porque eu acho que a gente tem que testar as coisas na gente. Porque aí a gente começa a parar e pensar, não, a pessoa ela vai sofrer, né? Dificulta. Você tem que esconder muito bem as pontinhas, né? Fazer pontinhos mais curtos, bem travados. Lembra que o nylon ele tem memória, né? Ele tem uma certa memória. Então na hora que você dá o nó, você tem que fazer, são 3 nós no caso, né? Você tem que fazer um duplo, depois tem que fazer um simples do lado contrário e um outro simples do lado que você deu o duplo. Por quê? Porque o travamento dele é difícil, tá? Então você precisa de às vezes mais nós para você travar o mesmo fio. E isso acaba fazendo com que o nó fique mais alto e incomode mais, tá? Então assim, o conforto do paciente, ao meu ver, é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Quem já levou ponto na boca com fio de nylon sabe como é que é. Tem paciente que chega com a língua machucada, de tanto que fica encostando ali e fica machucando. Mas se você esconder, né, o seu nozinho, deixar ele mais para uma região onde não pega muito na língua, por exemplo, mais próximo da vestibular, aí diminui esse problema. Mas atente para isso, né, que às vezes você vai fazer um rebordo grande, é interessante você fazer com um fio de seda. Tá? O fio de seda ele é mais confortável. E a gente tem também os absorvíveis. Os absorvíveis, normalmente a gente usa mais para cirurgias em que o paciente vai ficar muito tempo com o fio, um tempo maior para poder remover o ponto. Cirurgias em que você tira blocos aqui da região do mento, você muitas vezes precisa dar um pontinho aqui na região da inserção da musculatura por dentro, que é um ponto que você não vai poder tirar depois. Então é interessante você usar fios reabsorvíveis. Ou para paciente, por exemplo, que vai viajar, né? E você não sabe quando ele vai voltar. Como eu tenho paciente que trabalha embarcado nesses cruzeiros, né? Ele trabalha embarcado. Então o cara vem uma vez e vai voltar daqui 40 dias. Às vezes o médico que está lá ele tira, às vezes não, né? Quando tem algum pontinho, alguma coisa para fazer. Então a gente pode lançar a mão dos fios reabsorvíveis nesses casos, tá? Eu uso nylon 5.0, os pacientes não têm reclamado. 5.0 é um fio bem fininho, né? E uma agulha bem pequenininha. E como eu falei, quanto mais zeros, mais fino é o fio. Provavelmente você toma esse cuidado, Luiz, de fazer pontos pequenininhos e de colocar ele voltado para vestibular. Eu gosto muito do fio 5.0 de nylon para fazer cirurgias periodontais. Quando eu preciso fazer alguma cirurgia periodontal, de retalho, né, que eu preciso abrir retalho, na hora que eu vou fechar o retalho eu uso bastante ele. A gente usa aquela técnica de suspensório, né, que você cola uma bolinha de resina aqui assim e joga a sutura um pouquinho para baixo para poder manter, né, a região da papila. Então eu gosto dele para usar, porque aqui o meu acabou, senão eu ia mostrar para vocês, os meus fios de nylon acabaram. Mas ele eu acredito que o ideal é vocês terem todos, né? Eu tenho todos, eu gosto de ter todos, para na hora que eu precisar eu saber lançar a mão daquilo que eu preciso. Mas não dá para ter todos? Mas tenha um agulhado, não usa suturinho, não usa, gente, é um negócio ruim. Tá? É um negócio ruim demais, tá louco? Não tem necessidade. Essa é uma economia ruim de fazer. Faça economia com outras coisas. Em vez de comprar canetas Montblanc, compra caneta Bic. O cafezinho, de vez de ser do Nespresso, compra de coador, né? E compra um fio de sutura bom para pôr no seu paciente.